Calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Segundo as teorias da conspiração, ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será a vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? Hoje, vamos revelar os segredos do arquivo confidencial HAARP. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. A cerca de 290 quilômetros de Anchorage, encontra-se a remota cidade de Gakona, no Alasca. É lá que, de acordo com alguns, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país e talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. Algumas teorias afirmam que a morte de animais em massa pode estar ligada aos experimentos realizados nas instalações do HAARP, porque, repetindo, não fazemos ideia de quais são os efeitos disso. Gado leiteiro apresentando comportamento aberrante. Tecido fetal danificado. Catarata. Mutações inesperadas na vida selvagem têm surgido na área irradiada pelas antenas há anos. Especula-se que quando o HAARP é ativado e dispara ondas de baixa frequência contra a ionosfera, isso afeta a migração de animais e manadas de animais. A lista de efeitos colaterais indesejados do HAARP é enorme. Quando afetamos a migração de baleias ou de abelhas, não afetamos apenas estes animais, mas o planeta Terra como um todo. As pessoas deviam se perguntar se o HAARP não está afetando as forças fundamentais da natureza. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. Arquivo confidencial. A patente do HAARP. 1987. Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre.
Os objetivos oficiais do HARP são manter comunicação com submarinos no fundo do mar, procurar locais de interesse militar usando poderosas ondas de rádio, aprimorar transmissões de rádio aquecendo a ionosfera terrestre e interagindo com ela. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HARP que preocupam seus detratores. Essa patente contém várias aplicações militares que podem ser utilizadas como instrumento de alerta prévio. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. Então, é muito interessante que, ao longo de toda essa patente, eles deixem bem claro, e em preto e branco, o fato de que ela serve para a modificação climática. Mas o fato de o HARP poder afetar o clima não significa que o tenha feito. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. A seguir, os desastres naturais são realmente naturais? O HARP é o responsável pelo aumento drástico de condições climáticas extremas? E o que o governo planeja fazer a respeito? Muitos atribuem a alta incidência de clima severo em todo o mundo ao aquecimento global causado pelo homem. Mas, com a criação do poderoso conjunto de antenas conhecido como HARP, é possível que o efeito da humanidade sobre o clima seja mais do que acidental? Estaria um projeto secreto do governo controlando o clima? Nós já fizemos isso. Arquivo confidencial. Operação Popeye. Março de 1967. A trilha Ho Chi Minh. O marco zero da batalha pelo controle climático. Em busca de uma vantagem na Guerra do Vietnã, o exército americano lança uma iniciativa ousada. A Operação Popeye foi um programa de manipulação do clima durante a Guerra do Vietnã. O que eles queriam fazer era semear nuvens ou criar nuvens para causar chuvas torrenciais sobre as tropas no campo de batalha. O objetivo? Aumentar a precipitação e bloquear o acesso dos norte-vietnamitas às rotas de suprimento. E deu certo. Eles estenderam a temporada de monções em 30 dias. Oficialmente, as aeronaves e tripulações eram parte de operações de reconhecimento climático de rotina. Mas, na verdade, tinham intenções bem mais sinistras. Segundo as teorias da conspiração, o governo está fazendo isso novamente. Arquivo confidencial. Furacão Katrina. 23 de agosto de 2005. As Bahamas. O Serviço Nacional de Meteorologia começa a monitorar uma tempestade de porte médio em direção à Flórida. Misteriosamente, a tempestade comum se transforma em um furacão de categoria 5 com ventos de até 280 km por hora. Alguns dizem que o furacão Katrina não foi um ato da natureza, mas um ato de guerra. Quando o furacão Katrina começou, ele seguiu uma trajetória muito direta. A maioria dos furacões não faz isso. O Katrina percorreu quase uma linha reta através do Golfo do México em direção ao centro de Nova Orleans. Foi um furacão tão preciso que muita gente começou a questionar se ele tinha sido manipulado. Os inimigos dos Estados Unidos podem estar usando o clima como uma arma. Um ano após a temporada de furacões mais custosa da história americana, nenhum furacão alcançou o território do país. É possível que os Estados Unidos estejam usando o HARP para evitar ataques de seus inimigos? Tanto na guerra climática quanto nas medidas contra a guerra climática, seriam usadas ondas de rádio de alta frequência para controlar pequenas zonas climáticas específicas. E, para muita gente,
É exatamente esse o futuro da guerra. Outra coincidência? O HARP teve sua construção acelerada logo após a temporada de furacões de 2005. Alguns pesquisadores que estudam o HARP acreditam ter aprendido a reconhecer os sinais de alerta. Eles são conhecidos como anéis HARP. Basicamente, os anéis HARP são pulsos de energia que aparecem em telas de radar. Nós vemos uma imagem circular surgindo nas telas de radar. Um pulso de energia intenso. Então, de 48 a 72 horas depois, ocorre um evento climático de grande porte. Será possível que o HARP seja responsável por outros eventos climáticos extremos? Alguns dizem que o HARP causou irregularidades atmosféricas sobre o Japão apenas dias antes do enorme terremoto e tsunami que devastaram a área. 72 horas antes do tsunami que destruiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, houve um pulso de energia desse tipo. Os teóricos da conspiração dizem que algum país, digamos a China, queria gerar um evento nuclear no Japão. Então, eles desencadearam um terremoto. 28 de abril de 1997. Athens, na Geórgia. O ex-secretário de Defesa norte-americano William Cohen fez uma revelação arrepiante. Há pessoas engajadas em um tipo de ecoterrorismo no qual podem alterar o clima e ativar terremotos e vulcões à distância através de ondas eletromagnéticas. Isso é real e o motivo por que devemos redobrar nossos esforços. William Cohen, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. A seguir, se o HARP é capaz de controlar o clima, o que mais pode controlar? É um dispositivo de destruição humana, mas em escala bíblica, em escala global. Alguns especialistas dizem que o projeto HARP, em Gakona, no Alasca, é uma perigosa operação do governo americano que pode controlar o clima. Mas muitos cidadãos acham que o controle climático é apenas uma parte pequena do que o HARP pode fazer. Arquivo confidencial. Guerra via ondas de rádio. A patente fala sobre como as ondas de rádio afetam e interferem em aparelhos de comunicação. Elas podem afetar a capacidade de comunicação dos mísseis guiados. E se pudéssemos usar o HARP para redirecionar mísseis? Assim, os próprios mísseis lançados contra nós poderiam dar meia volta e atingir o inimigo. Imagine. Olhando alguns itens específicos aqui, um deles diz: uma invenção que fornece a capacidade de injetar quantidades inéditas de energia na atmosfera terrestre em locais estratégicos. Diz aqui na patente, eles podem abrir buracos na atmosfera, de tal forma que o inimigo seja atingido com radiação solar letal. Nós podemos literalmente secar o inimigo. Imagine como isso seria aterrorizante. E o mais assustador, o HARP é apenas um de vários transmissores similares ao redor do mundo. Arecibo, em Porto Rico. Vassilsursk, na Rússia. Tromsø, na Noruega. Estas antenas têm a capacidade de aquecer a ionosfera com megafeixes de radiação. Não importa qual explicação eles deem para o HARP, pesquisa que eles estão conduzindo apresenta vários riscos. O HARP pode literalmente abrir um buraco na atmosfera terrestre? Imagine a destruição incrível causada por um inimigo ao abrir a ionosfera acima de Nova York. E toda aquela gente feliz, tomando tranquilamente o café da manhã, literalmente viraria bacon frito. A um custo estimado de 250 milhões de dólares, o HARP utilizaria quantidades inconcebíveis de energia quando operando a força total. E seus efeitos podem ser sentidos em todo o hemisfério. Nos últimos anos, formações misteriosas de nuvens têm aparecido nos céus com frequência alarmante. Muitos teóricos da conspiração dizem que há trilhas químicas sendo espalhadas pela alta atmosfera como parte do HARP. Elas servem para concentrar as ondas de rádio.
Pesquisadores acreditam que as trilhas deixadas pelos aviões a jato modernos estão mais grossas do que no passado. Para alguns, isso é parte do mecanismo da guerra climática. O nosso governo alega, a respeito das trilhas químicas, que elas são apenas óxidos metálicos espalhados pela atmosfera para a realização de pesquisas e que não são nada perigosas. Os cientistas acham que estas trilhas químicas podem conter substâncias criadas para alterar a alta atmosfera. O objetivo? Tornar o HAARP ainda mais eficiente, com uma ionosfera capaz de refletir níveis perigosos de radiação contra qualquer alvo no planeta. E se o alvo não for um país, mas uma única pessoa? Para alguns especialistas, estes raios podem ocultar uma mensagem. Basicamente, em 1994, a Força Aérea conduziu um experimento usando ondas de rádio para implantar pensamentos no cérebro dos participantes. Ondas sonoras podem incutir certas emoções nas pessoas? Existe ciência genuína por trás disso ou é um plano absurdo? A resposta é que existe ciência genuína por trás dele. A Força Aérea nega que tal programa exista. O cérebro é um dispositivo eletromagnético. Os pensamentos, o que chamamos de pensamentos, ideias e imagens, se deslocam dentro do nosso cérebro na forma de elétrons. Ao interferir nesses elétrons, de certa forma podemos gerar pânico, podemos gerar caos. E não seria a primeira vez que as Forças Armadas fazem experimentos de controle mental. Documentos de 1977 revelaram um projeto de pesquisa sobre controle mental da CIA, chamado MKUltra. Embora pareça meio improvável, se olharmos para o passado, a CIA lançou um programa que ficou conhecido como MKUltra, com o objetivo de controlar a mente humana. Então, se eles já fizeram isso antes, quem pode garantir que não estão fazendo agora? A seguir, o relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares, e incluindo um conjunto de 180 antenas. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial? O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. De acordo com o relatório, a capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra ou de modificar o clima espacial e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias militares. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido. Arquivos confidenciais.